Amém. 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 Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, continuando o culto, nossa irmã Jaqueline vai fazer o devocional de hoje. Glória a Deus. Irmãos, Graça e só paz, lembrar irmãos. vocês aqui, um minutinho, fechem o áudio, tá, irmão? Porque interfere quando a pessoa estiver falando, tá? Todos fechem o áudio, por favor. Desculpa, irmã, interromper. Graça e paz, irmãos. O devocional de hoje vai ser no Salmo 119, Amém. do verso 97 ao 104. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasta os meus pés de todo caminho mau, para obedecer à tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo caminho de falsidade. Então, irmãos, o salmista começa com uma exclamação: como eu amo a sua lei. Quanto mais ele lê, mais ele se apaixona pela palavra de Deus. Ele diz que a palavra de Deus é sua meditação durante o dia todo. O conhecimento da palavra de Deus vai muito além do conhecimento humano. No verso 101 ele diz: afasta os meus pés de todo caminho mau, para obedecer à tua palavra. Quando conhecemos a palavra de Deus, declaramos uma guerra contra o mundo. Mesmo com lutas e perseguições, não deixamos sua palavra, porque como o salmista diz, é Deus que nos ensina. Ele também compara a palavra do Senhor como mel. Usa uma metáfora para dizer que a palavra é mais doce que o mel. Por fim, ele diz que odeia todo caminho de falsidade. Não é possível ler e meditar na palavra e ao mesmo tempo ser tolerante com erro ou falsidade. Que possamos fazer como o salmista, meditar na palavra do Senhor, porque ela testifica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o devocional, irmãos. Deus abençoe. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, agora nós vamos continuar com a oração para a mensagem com o nosso irmão Josué, tá bom? Deus abençoe. Amém. 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 Aqui o áudio. Então, lembrando os irmãos que a letra dos louvores estão lá na diretrizes do culto, tá bom? Então, vamos fechar os olhos e vamos clamar a Deus um minutinho, tá bom? Glória a Jesus, aleluia. Senhor, nosso eterno Deus, com o perdão dos nossos pecados, Senhor, que cometemos todos os dias, mas essa vez estamos aos teus pés, Senhor, essa igreja amada, Senhor, hoje, Senhor, com tantas pessoas, Senhor, aqui, Senhor, entregando um louvor puro, sincero do coração, Senhor Deus, viemos te adorar, Senhor, porquanto, Senhor, a nossa alma, ela geme diante da tua presença, te entregamos, Senhor, a mensagem, Senhor, essas escrituras que serão abertas no dia de hoje, nessa noite. Abençoa pelo amor do teu nome as escrituras, Senhor Deus, já fala conosco, Senhor, mas com a sua inspiração, mas inspira também o pregador, Senhor, pelo amor do teu santo nome. Abençoa o nosso irmão Josafá, Senhor, que vai fazer essa leitura e vai fazer essa pregação, Senhor, vai trazer essa mensagem para nós, Senhor. Abençoa todos que estão aqui nessa sala virtual. Abençoa, Senhor, os que não puderam estar também, mas vão escutar, Senhor, esse culto, Senhor, que será gravado, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, em tudo, Senhor, porquanto estamos vendo, Senhor, as tuas bênçãos, Senhor, nesse culto maravilhoso, que entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor, e até o final, Senhor Deus, abençoa a nossa alma, Senhor Deus, Senhor, que nós possamos, ó Deus, cada vez mais, Senhor, através, Senhor, ó Deus, dos ensinamentos da tua palavra, tu abrir a nossa mente, dá-nos sabedoria, Senhor, para que possamos te louvar mais e mais na face dessa terra. Tudo te pedimos e te entregando, em nome do Senhor Jesus, teu Filho, que é bendito e eterno.
Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Agora, nosso irmão Josafá vai ler a mensagem de hoje, que é Epístola Universal de Tiago, capítulo 1. Deus abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe a irmã Adriana, Amém. o irmão Josué. Fez essa oração pedindo para que Deus venha nos ajudar na exortação da palavra. Essa oração é muito importante, irmão. É um reforço que a gente faz pedindo para Deus nos guiar, para que a gente possa aprender verdadeiramente a vontade de Deus que está revelada na palavra, nas escrituras. Agora, o nosso trabalho é tirar das escrituras para que a gente possa compreendê-la, né? Então, abrimos a nossa Bíblia, tá, irmão? A primeira epístola, aliás, a Epístola Universal de Tiago, no capítulo 1, nós vamos ler com a boa ajuda de Deus. Aqui está dizendo assim, vamos pegar desde o início, né? Prefácios e saudação. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tendo, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superficialidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho, o seu rosto natural, porque contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião deste é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as suas viúvas nas suas tribulações, guardando-se incontaminado do mundo. Só até aqui, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Amém. Irmãos,
deixa eu só avisar você, aqui tá chovendo bastante. Quando chove, geralmente cai energia. Se eu sair do ar, eu peço que o irmão Josué, ele já fica com a Bíblia pronta aí, irmão Josué. Se cair, o irmão faz uma explicação que o irmão puder fazer e tá tudo certo, tá bom, irmãos? Porque aqui já deu uma piscadinha, pode ser que eu acabe faltando aqui, tá? A chuva ali tá muito forte, eu não sei se vocês estão ouvindo. Bom, meus irmãos, essa palavra aqui é uma palavra que muita gente distorce por conta daquelas leituras isoladas, que é o que mais tem nos tempos de hoje. Leitura isolada. Para a gente entender uma passagem bíblica, muitas das vezes você tem que ler o capítulo para você ler e entender o verso. E às vezes você tem que ler toda a mensagem, ou seja, toda a carta ou todo o livro para nós entendermos a mensagem, né? E é o que hoje nós vamos fazer aqui, tá? Aqui inicia-se, né? Eu tô com 2 Bíblias aqui, aliás, para a gente fazer essa explanação, né? Aqui nós iniciamos assim. Tiago, ele começa saudando, né? Sempre saudando, saúde a todos, né? Que significa saudação, tá? Meus irmãos, tende grande alegria quando entrardes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Aqui está falando, irmão, né, que as provações, que nós vamos passar por provações. O que significa a provação, irmão? Todas as pessoas nessa terra passarão por dificuldades, mas para o cristão isso já se transforma em provações. Por quê? Porque você vai passar pelas mesmas dificuldades que as pessoas dessa vida, só que agora a sua vida existe algumas diretrizes que vai fazer com que você passe por essas mesmas dificuldades, mas sem reagir da forma que as pessoas que não têm Deus reagem. Isso são diretrizes, por isso se tornam provações. O que significa provação? É para ver se você vai passar por aquela situação que as outras pessoas passam, se você vai passar cumprindo a palavra de Deus. Se vocês lembram aqui, ele falou sobre nós não sermos ouvintes, mas cumpridores da palavra. Exemplo, é natural, gente, é natural no mundo. Você leva uma bolacha, você dá 2. É a lei da resposta natural do ser humano em se defender. Mas agora nós temos Cristo. Somos alunos do professor chamado Jesus Cristo. E agora nós temos que passar por essa situação que as pessoas do mundo passam, reagindo de forma diferente. A nossa reação não é mais aquela de quando nós andávamos da nossa própria maneira. Jesus falou isso de diversas vezes, inclusive ele falou isso de forma de parábola para Pedro. Pedro, você era novo, jovem, você cingia-se a si mesmo e fazia o que você queria. Quando você ficar velho, outros te cingirão e levarão você aonde você não queira. Jesus está querendo dizer que o Espírito Santo, quando eu colocar ele em você, você vai aonde eu mandar. Você fará o que eu quero. Você vai obedecer a minha palavra, não a sua, né? Por isso ele fala aquilo de forma, né, subliminar, né? Ele fala uma coisa querendo passar outra mensagem. E nessa passagem aqui da provação, irmão, tá? Existe um processo para você adquirir a paciência. A paciência não vem daquela forma da igreja onde a gente veio, que você entra lá e fala, receba o dom da paciência e pimba, você já sai com a paciência dali. Não, irmão, existe um processo. Eu peço que, se vocês puderem abrir agora a Bíblia aí em Romanos, a epístola que o apóstolo mandou para a igreja de Romanos, capítulo 5, porque essa passagem de Romanos 5 vai explicar exatamente o que Tiago está falando aqui nessa carta do capítulo 1. Romanos 5, do versículo 5 até o 5. Aliás, do versículo 1 ao 5. Romanos capítulo 5.
versículo 1 até o 5, está dizendo assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já começa dizendo que o nosso problema foi resolvido. Ele já começa dizendo: olha, agora vocês já foram justificados, ou seja, vocês já passaram pelo crivo, Cristo já aceitou vocês, né? Ou seja, não basta eu crer, Cristo tem que me aceitar. Quando ele me aceita, ele me dá o Espírito Santo, que é o sinal da aceitação. Você agora é meu, marquei você, você tem o meu Espírito, né? Então ele já começa dizendo que esse assunto já foi resolvido. Aí ele vai para o segundo verso: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Ou seja, a entrada à graça é pela fé, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, nos gloriar é nos alegrar. Eu me alegro, né, na glória de Deus. E não somente isto, agora começa a explicação de Tiago 1. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por que ele está dizendo que ele se alegra nas tribulações? Ele vai explicar, ó. Sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aqui o apóstolo Paulo, ele mostra que existe um degrau que a gente vai subindo. Primeiro vem a provação, a dor e o sofrimento. Depois vem a paciência. Ou seja, a gente vai primeiro aprender a lidar com essas dificuldades, né? Aqui está falando, e também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Ou seja, você está sendo tribulado, não pode reagir de qualquer maneira, e automaticamente você acaba tendo paciência para você lidar com aquilo ali. A instrução da palavra de Deus, ele te ensina que você não pode reagir de qualquer forma, e isso vai gerar em você, automaticamente você vai ter que ter paciência, e a paciência vai gerar experiência. Ou seja, pelo tempo que você está suportando aquilo, você começa a aprender a lidar com aquilo, e isso vai gerando experiência. Quando chega alguém e você fala: olha, eu tô com um problema assim assado, e é um problema que você já está enfrentando há 10 anos, o que você faz? Calma. Primeira coisa, calma, que eu vou te explicar umas coisas. Ou seja, você está experiente. Eu levo isso até pro lado da nossa, do meu filho, que é criança especial, autista, que a gente já vive isso há 17 anos, a ponto de eu dar palestras. E a palestra ela tá baseada em quê? Experiência. Ensinando outros pais como lidar com aquela situação. E a experiência gera o quê, irmão? A esperança. A esperança de que isso um dia termine. A esperança de dias melhores, como diz o mundo, né? Os nossos dias melhores se chama o dia melhor. E o nome desse dia é Jesus Cristo. Então aqui está falando que o cristão, ele se gloria, porque aqui é um processo de purificação. Você vai começar a aprender a lidar com essas dificuldades. E detalhe, você tem que lidar com isso sem que o nome de Deus seja blasfemado por nossa causa. E como que o nome de Deus poderia ser blasfemado dessa causa? É simples. Às vezes a gente é provocado na rua e você responde de uma forma ainda pior à provocação, mostrando um desequilíbrio, uma pessoa destemperada, uma pessoa sem controle. E nisso o nome de Deus é blasfemado por nós. E a palavra de Deus fala: o nome de Deus é blasfemado por vossa culpa. Falava lá para os judeus, né? Então, Tiago, quando ele fala isso, ele está orientando, ó: tenham, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Ou seja, né, a gente tem que saber passar por essa situação, tá? Em outras traduções, eu vou ler aqui, tá? Só para vocês, para a gente entender. Tem uma outra tradução aqui que eu gosto bastante. Amigos, quando lutamos... amigos, quando lutas e aflições
os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão com a fé será fortalecida e como terão forças para continuar a fé até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Ou seja, ele está dizendo que isso é um processo que vai desenvolver em nós o caráter de Jesus em nós. A provação de Deus está trabalhando em nós para desenvolver em nós a imagem de Jesus Cristo. E isso está sendo explicado também, o apóstolo Paulo fala sobre isso, eu não me lembro bem se é 2 Coríntios capítulo 2, que ele fala: hoje eu olho no espelho e em enigma eu vejo a face do Senhor. O que ele está querendo dizer? Que o comportamento dele, a luta com que ele luta para se parecer cada vez mais com Cristo, ele vê Cristo em si mesmo. Eu luto para que o reflexo de Jesus ele seja emitido em mim. Mas o que ele conclui dizendo lá? Hoje, Senhor, eu vejo o seu reflexo em mim como um enigma. Mas aquele dia eu vou te ver como você realmente é. Ou seja, eu vou ver a sua face. Eu vou te ver, Senhor. Hoje eu te vejo em mim. Não porque eu sou alguma coisa, mas é porque eu luto para me parecer com você. E hoje eu me vejo em você, mas aquele dia então eu te verei como você verdadeiramente é. Isso é lindo. Essa é a nossa perseverança, né? Alcançar, tentar se aproximar do professor. Todo aluno se empenha para poder aprender tudo o que o seu professor tem a ensinar. E aqui segue, né? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe é dado. É a nossa tarefa, irmão, tá? Se você tem dificuldades de alguma coisa, irmão, é bom a gente procurar um ao outro para a gente trocar informações, conversar, mas não se esqueça, irmão, de que você tem um Senhor que está atento a você, está de olho nas suas orações e desejoso em te dar aquilo que você pede, que é para melhor você se aproximar dele. Ele está desejoso, aguardando que você venha falar com ele, porque Deus dá, e ele nos dá uma garantia aqui. Olha, eu vou te dar e jamais vou lançar isso em teu rosto. Jamais. Você sabe por que ele está falando isso? Justamente prevendo as nossas oscilações. Oscilação como, irmão? A oscilação justamente da nossa fé nele. Às vezes vai chegar momentos da vida que nós vamos estar desejando coisas da terra, vamos estar menos crente, vamos estar cantando músicas do mundo. Mesmo assim, o Senhor já disse: jamais eu vou te lançar em rosto. É uma garantia, ele está dando uma garantia, irmão, justamente porque ele nos quer que nós nos aproximemos dele, ele quer que nós peçamos a ele: dê mais conhecimento para mim, Senhor, me dê mais entendimento, Senhor. E no versículo 6, peça porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Irmãos, quando for pedir, irmão, não peça duvidando. Você tem que ter fé que Deus está primeiramente e te ouvindo. Jesus Cristo veio aqui justamente abrir para nós o céu, dar a nós a liberdade de se ajoelhar diante de Deus, e não tem um anjo que está levando nada de nós a Deus. A nossa comunicação é direta com o Pai da glória, irmão. Se a gente entendesse o quão maravilhoso é isso, é que a gente não está lá no céu para nós entender, irmão. Muitos anjos, muito provavelmente, não têm o acesso direto a Deus como nós temos. Sabe o que é você entrar
no Palácio da República e tudo se abrir e você ir direto na mesa do presidente e sentar para conversar com ele? E os outros funcionários têm que se comunicar com o encarregado, falar com não sei quem, com o supervisor, com o superintendente, para então levar o recado direto para o presidente? Sabe por que isso, irmão? Porque nós somos feito filho. Filho, o príncipe da Inglaterra, irmão, ele não precisa agendar audiência para falar com o rei. Com o rei, ele simplesmente fala: quero falar com meu pai. E ainda mais se o filho chegar no pátio chorando, quem vocês acham que vão impedir o acesso do príncipe que está em choro e em pranto de falar com seu pai? Irmão, o nosso acesso com Deus é direto. É direto, irmão. Nós conhecemos pela Bíblia que somos feitos de Deus, saímos de dentro dele. Esse sopro que nos dá a vida é uma partícula que saiu de Deus e entrou em nós. Nós somos parte de Deus, por isso que nós somos eterno. Irmão, até quem não crer é eterno, mas ele vai se eternizar em um lugar de sofrimento. Nós eternizaremos com Deus em sua glória. Mas Deus não pode ser destruído, irmão. Isso, Jesus falou: vós sois deuses. Por que vocês estão achando ruim de eu dizer que sou filho de Deus? Ele fala: eu sou. Aí fala: não, é blasfêmia. O que Jesus ele quis dizer? Se vocês soubessem, vocês são uma partícula de Deus. Irmão, um sopro que sai de Deus não é um sopro normal, igual ao nosso, comum. É um sopro do eterno. Aquele sopro também é eterno. E ele soprou aquilo em um boneco de barro. Para vocês entenderem como que Adão estava no momento que Deus acabou de fazê-lo com as suas mãos. Quando Deus acaba de fazer Adão, se você quiser saber como que Adão estava naquele momento, sem o sopro, é só você ir num funeral, ir num velório. Ali está o corpo sem o fôlego. Ali está a obra que Deus fez. Por isso que só Deus pode dar a vida. Deus soprou num cadáver que ele tinha acabado de fazer. Se Deus não sopra e largasse ali, ele ia apodrecer. Deus injeta a maravilha do seu sopro e faz com que aquele sopro sustente esse corpo de carne. É o sopro de Deus que mantém esse corpo vivo, irmão. Sai o sopro, ele acaba. Em 24 horas começa a feder. Ninguém quer ficar mais perto, nem os que o amam. Né? Então ele segue aqui dizendo, ó, peça a Deus, mas não peça com dúvida, né? Vamos ler aqui a outra versão que eu tenho aqui, né? Se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, ora ao Pai. Olha aqui, se está difícil de você lidar com o problema, com as suas dificuldades, o que o apóstolo está falando? Então ora a Deus. E por que ora a Deus? Ó? E com muita alegria que ele os ajudará. Vocês serão atendidos e não serão ignorados quando pedirem ajuda. Tenham toda a coragem ao pedir e acreditem de verdade, sem pensar duas vezes. Os que duvidam quando oram são como as ondas do mar, levadas pelo vento. Não pense que essa gente conseguirá receber alguma coisa do Senhor, pois nunca tomam uma atitude e sempre duvidam de tudo. Irmãos, ou você crê de fato que Deus está na glória e Jesus Cristo fez essa obra redentora, além de nos perdoar, irmão, ele abriu o nosso acesso a Deus. Se você duvida disso, você nunca vai receber nada, porque Deus não se apresenta para quem duvida. Deus se apresenta para quem tem fé e crer de verdade de todo o seu coração. Agora eu pergunto a vocês todos que estão ouvindo aqui, como que você pode duvidar que Deus vai atender a sua oração
E não duvidar que você vai subir arrebatado ao céu e entrar em um outro país que a este mundo não existe. Ou seja, se você acredita em algo muito mais terrível, porque é eu simplesmente ser transformado aqui, começar a subir para o céu e ir para um outro lugar que os meus olhos não podem ver, você pode duvidar que Deus está te ouvindo? Ou vai te dar mais força? Ou Ele vai te ajudar a você vencer as suas dificuldades? Irmãos, não somos como antes de conhecer a Cristo. Hoje nós temos uma responsabilidade muito grande. Ser chamado filhos de Deus é uma grande responsabilidade. Um pai que educa os seus filhos, ele fica atento àquilo que as pessoas dizem dos seus filhos. Um pai que é correto, ele não vai permitir que o seu filho carregue nomes qualquer por aí por causa das suas atitudes. E por isso o pai que ama, ele corrige os seus filhos. Vocês já ouviram um ditado que diz: tal pai, tal filho. Ele é assim, o pai dele é assim também. Com Deus é a mesma coisa, irmão. Não é tão simples você falar: sou filho de Deus. Você é filho de Deus mesmo? Então você guarda as palavras dele. Jesus falou: aqueles que me amam guardarão as minhas palavras. Nós não podemos andar por aí, irmão, de qualquer maneira, né? Ou seja, brigando, irando e descontando e vivendo como as pessoas que não têm pai. Se você tem pai, o Espírito Santo vai te orientar, vai te corrigir, vai puxar a sua orelha e você vai entrar no caminho, irmão. E aqui ele segue dizendo também: mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com um ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico e o seu caminho. Ele está dizendo aqui, irmão, a gente não deve se apegar, né, nessas coisas, porque tudo isso passa. É simples assim. Como? Você vai passar. Quando ele diz que aqui passa, ele está dizendo você vai passar. O dinheiro do seu banco vai ficar aí. O seu carro bonito e novo vai ficar aí. Mas quando você for embora, tudo acaba. Tudo passa. Lá em Eclesiastes fala: tudo que está debaixo do sol é passageiro, nada fica. Então a gente tem que entender, irmão, muitas pessoas, eles não têm propósito. Nós temos um propósito. Como assim? As pessoas vêm nessa vida e elas trabalham para sobreviver. E aí elas conseguem alcançar um dinheiro, elas conseguem alcançar um valor para poder sobreviver. E aí o propósito dela passa a ser sempre acumular mais, porque ela tem medo de um dia faltar. E ela vive para isso. A gente tem que entender que tudo isso é só para nos manter vivo, irmão. Comida é para nos manter vivo. Roupa, agasalho é para nos manter. Mas isso não é o propósito da vida. Você tem que estar vivo para fazer outras coisas que realmente têm um propósito na vida. E é isso que ele está falando. Não foque nas coisas dessa vida. Deus te dará o suficiente. Irmão, do que me adianta eu ter um salário de 3 mil reais? Com esse salário eu pago a minha internet, eu compro a minha comida e eu coloco combustível no meu carro. Com um salário de 20 mil reais, eu pago a internet, coloco comida na casa, ponho a gasolina no meu carro. Com um salário de 100 mil reais, eu pago a internet, eu coloco comida em casa, coloco gasolina no meu carro. Ou seja, não faz mais efeito, tudo aquilo ali é só ajuntando, e o pior que vai criando no seu coração um sentimento de superioridade. Você vai achando que você é um pouco mais do que os outros e isso ainda vai te afastando cada vez mais de Deus. O que a gente tem que entender, irmão? Esse é o nosso trabalho. Ou seja, é a minha tarefa, é a minha obrigação de pai. Pagar as contas da casa, fazer, criar os meus filhos, cuidar bem da minha esposa. Tá, até aí todos fazem. E agora, daqui pra frente? O que você tem para apresentar? Eu tenho que ter uma missão. Qual? A missão
de todo cristão, eu tenho que reservar tempo para falar de Jesus. Sair um dia pela rua, irmão, parar em um ponto de ônibus, conversar com alguém, sentar do lado de uma alma numa praça, fazer algo que realmente acrescenta para o reino. A gente não pode ser simplesmente pagadores de impostos, compradores de comida, entrar para dentro de casa e ficar esperando o fim de tudo. Não adianta envelhecer dessa forma, seremos como árvores infrutíferas que não dão fruto. A gente tem que ter um pouco mais, e isso pode começar justamente dentro da nossa família. Evangelizando, vão ficar irados, vão ficar nervosos, mas a sementinha pode brotar no coração de alguém. Fazendo essa parte, faça alguma outra coisa. Saia, irmão. Faça parte de uma associação, de alguma coisa que luta por alguma causa, que deixa algo de bom para a sociedade. E naquele meio, você será indagado sobre sua fé. Naquele meio, alguém vai se deparar diante de você e vai perguntar alguma coisa, ou vai ver em você um semblante de um homem pacífico, manso. E eles vão te perguntar qual é a razão da sua fé. E você tem que estar pronto e preparado para responder a essas perguntas. Irmão, nós temos que ter mais. O propósito tem que ser mais do que simplesmente governar nossa própria casa, pagar as nossas contas, comprar comida. Temos que ter alguma coisa, algo a mais. E quanto mais você se esforçar, mais Deus vai te dar, irmão. Vai te revestir mais, vai dar mais dom. Você vai ver novas habilidades. E aí você vai ver que aquilo que você tinha em primeiro plano, não, aquilo é segundo, é terciário. Eu tenho que correr, eu corro aqui durante o dia para ter o dinheiro suficiente para pagar minhas contas. Agora, a partir desse momento ali para frente do dia, eu vou trabalhar para o reino. Farei algo a mais para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo fez a mesma coisa, irmão. Ele falou, agora é a hora de trabalhar para o reino, cuidar dos negócios do meu Pai. E é isso que nós vamos fazer. E é isso que a gente está fazendo aqui, recebendo instrução para trabalhar para os negócios do nosso Pai. E aqui ele segue, irmão. Porque o sol sai com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosura aparência do seu aspecto perece, assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, e qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus eu sou tentado, porque Deus não tenta. Aliás, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências. Aqui está falando que nós, irmãos, somos atraídos pelos desejos da nossa carne. E pasmem, quem colocou esses desejos em nós? Foi o próprio Deus. E é por isso que a nossa luta é grande. Lá em Gênesis, está falando, Deus colocou o mundo no coração do homem. O mundo para quê? Para que nós vivêssemos. Para que a gente possa viver esse mundo. Só que quando vem Jesus Cristo, ele fala, agora eu quero que você rejeite o mundo. Dê as costas ao mundo e me sigam. Por que ele fala isso, irmão? Porque o mundo aborreceu a Deus. Quando o mundo aborrece a Deus, o que você faz? Olha, existem dois lados, Deus e o mundo. Eles já não se falam mais. Você tem que escolher agora de que lado você vai ficar. Você quer ser amigo de Deus ou amigo do mundo? E é nisso aonde entra hoje a nossa escolha. A gente faz a nossa escolha, tá? A gente vai falar que não, agora eu vou rejeitar o mundo que está no meu coração. Ou seja, os desejos é coisas que brotam em nós, e muitos desses desejos Deus não é glorificado neles. O próprio Senhor Jesus Cristo, né? Ele fala sobre isso. Nós temos que rejeitar, irmão. Tem coisas que a gente vai ter que falar, não, isso aqui não dá pra mim, não vou fazer isso daqui.
né? Nós não estamos dentro de uma denominação, nós não vamos seguir regras humanas, mas nós temos as regras da palavra de Deus, e muitas das coisas a gente tem que colocar para trás. Aqui Jesus Cristo fala, né? Aquela parte onde Mateus capítulo 16 versículo 25, ele está dizendo assim, uma palavra bem emblemática, que ela vai explicar bem o que a gente está dizendo aqui. Jesus Cristo fala em Mateus 16, 25 assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que ele está querendo dizer? Achar a sua vida aqui na terra é quando você sai a fazer tudo que lhe apraz, tudo que dá na sua vontade, você vai viver a vida. Como diz uma música aí de um cantor, vida leva eu. Ou seja, a vida nos levando, né? Isso é viver a sua própria vontade. Mas Jesus Cristo disse: aquele que perder a sua vida, ou seja, não seguir as suas próprias vontades, aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse achá-la. Achar qual, irmão? Uma vida que está reservada com Deus. Deus vai nos dar a vida, mas não é aqui na terra. Ele está pedindo para a gente fazer uma troca com Ele. Me entrega essa sua vida, irmão. Me entrega essa sua vida e eu vou te retribuir uma outra no reino da minha glória. Deixa eu só aumentar aqui minha tela. Isso aqui é o próprio Senhor Jesus, irmão, né? Explicando ali pra gente. Aqui ele fala o seguinte, Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo também fala. Romanos capítulo 8, sobre a gente viver sob o domínio da carne e o domínio do espírito, que é isso que o apóstolo Tiago também está falando. Você deixar ser dominado, você deixar viver sobre o domínio da carne e do pecado, ou o domínio do espírito. Romanos 8 fala: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o espírito, tem a mente voltada para o que o espírito deseja, a mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ou seja, a orientação aqui: não se deixe ser dominado pela carne. Porque se você for dominado pela carne, você não vai conseguir agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, o que ele está querendo dizer? Ele fala assim: olha, se o Espírito de Deus de verdadeiramente estiver em vocês, aí vocês estão sob o domínio do Espírito. Como assim, irmão? Sabe quando a gente faz uma coisa que não é agradável a Deus e já vem logo aquele peso na nossa consciência? Aquela coisa nos culpando, aquilo que faz com que a gente ajoelhe e clame perdão e misericórdia. Aquilo não vem de você, irmão. O homem não se arrepende sozinho, é o Espírito Santo te convencendo do pecado todos os dias, todas as vezes que a gente sabe que está fazendo algo que fere a vontade de Deus. É o Espírito Santo nos convencendo dia após dia dos nossos pecados. E bem-aventurado é você quando dá ouvidos ao Espírito Santo e cai de joelhos e busca a misericórdia e o perdão de Deus. O homem sem o Espírito Santo, ele dá as costas, irmãos. Primeiro, olha as etapas que acontecem na vida de um homem que perde o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai embora. Primeira coisa, ele para de crer. É o Espírito Santo quem traz em nós a fé. O Espírito Santo faz com que a gente saiba que Deus está conosco. Quando o Espírito Santo sai, você para de crer. Parando de crer, você para de se arrepender. Você acha que aquilo não tem mais nada a ver? Parando de você crer que você peca, você para de buscar o perdão, você para de orar, você deixa de ser cristão. No final, tem um punhado, irmão. Tem um punhado aí que estava lá naquela igreja junto conosco e agora estão fora. Eles só não têm coragem de assumir que não crê mais,
mas eles atacam a Bíblia, não oram. Se você for ver essas pessoas na vida deles, nem oram mais, não querem saber de Deus. Eles fingem que são cristãos porque têm medo de ser rejeitado pela maioria. Eles têm medo das pessoas abandonarem eles, mas na verdade eles não crêem mais. Eles perdem o arrependimento e aí começa a dizer que tudo pode, tudo é tudo bonito. É só você... E eles criam filosofias humanas dizendo, não, é só você ser bonzinho, correto, andar de acordo com a lei da terra. Você faz isso respeitando os pensamentos, respeita aquilo. Eles usam essas palavras de efeito, mas na verdade, no fundo, atrás de tudo aquilo ali, são pessoas incrédulas, perderam a direção. Quem tem o Espírito Santo sempre vai nos levar para a palavra de Deus, irmão. Nós não seguimos os nossos próprios entendimentos. O entendimento do homem levou ele à morte. Ele se afastou de Deus. Adão e Eva, quando acreditou naquela conversa furada da serpente, eles se afastaram de Deus. E Deus manda o Filho, trazendo a mensagem do Pai. É essa mensagem que nos leva para Deus de volta. É a mensagem que nos faz retornar para o caminho, nos retornar para a casa do Pai. Nós sem o Espírito somos caídos e mortos. Ninguém busca Deus. A palavra de Deus fala: o homem natural não busca Deus. Quando ele fala homem natural, significa o homem sem a influência de Deus, sem o Espírito Santo. Ele não quer saber de Deus. Ele quer saber da vida boa, irmão, tranquila, né? E para isso ele precisa ter paz com todo mundo, paz com aquele. Ele fala de Jesus aqui e ali só para dizer que tá tudo bem, que ele também faz parte de uma crença. E aí ele faz aquele discurso libertino. Não, irmão, pode sim, Jesus nunca falou isso. Já viram? Agora tá em moda. Jesus nunca falou isso. Jesus nunca falou. Eles ignoram que o que está escrito sobre Jesus, as palavras que Jesus disse, foi o Espírito Santo quem inspirou, e até o escritor foi o Espírito Santo. Os apóstolos foram guiados pelo mesmo Espírito Santo. Se você rejeita Jesus, você é um hipócrita, você tem que rejeitar tudo. Se você rejeita as cartas, tem que rejeitar Jesus também. Porque o escritor da Bíblia é só um. Se chama Espírito Santo de Deus. Foi ele que escreveu toda a escritura. O Espírito Santo entrou em Jesus. O Espírito Santo entrou em Moisés para escrever. O Espírito Santo entrou em Isaías. O Espírito Santo entrou em Jeremias. O Espírito Santo entrou em Paulo. O Espírito Santo entrou em Pedro. Por isso que parece que é a mesma pessoa que escreveu tudo. Tem uma harmonia. Não entra em contradição. A palavra de Deus é maravilhosa, irmão. E a gente tem que sempre nos curvar, aceitar que somos pecadores, dependentes da palavra de Deus, porque só ela nos leva para Deus. A nossa própria palavra, as nossas próprias filosofias humanas nos afastam de Deus. A filosofia do homem é maravilhosa, irmão, bonita. Quem que não vai achar bonito um homem que faz um discurso e enche naquele discurso palavras de amor, né, respeito? O que mais que eles usam? Palavra de amor, respeito, igualdade e não sei o que lá mais. São tudo palavras bonitas, palavras de efeito. Quem vai ser contra essas coisas? Quem vai ser contra essas coisas? Ninguém vai ser contra essas coisas. Só que isso não vem de Deus, irmão. O homem tem muito discurso. Jesus Cristo tem a obra redentora. Está em Jesus Cristo o sacrifício que nos traz a paz com Deus, irmão. E aqui ele segue dizendo, irmão, depois havendo a concupiscência concebido, dando à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Aqui o apóstolo está falando, irmão, observa que ele fala, a gente tem que pegar todo o texto, as partes anteriores, está falando sobre governança das suas atitudes.
Aqui ele está falando a pessoa que abandona Deus, ele passa a ser governado pelas suas próprias concupiscências, e a concupiscência vai gerar o pecado nele, e essa pessoa vai viver governada pelo pecado. Ele não está dizendo, como prega algumas igrejas, se você cometeu um pecado sexual, então você acabou. Aqui está dizendo, ó, gerou a morte. Não, meu querido. Primeiro lugar, que para Deus todo pecado é igual. Não existe um pecado maior ou um pequeno. Deus é puro, é santo. Mancha, é mancha para Deus. E nessa passagem bíblica aqui, ele está dizendo simplesmente que aqui está sobre a governança da pessoa. Você se deixar ser dominado e guiado por isso, né? Vamos ler aqui a outra tradução para a gente entender um pouquinho melhor. Está falando assim, ó: portanto, queridos irmãos, não se enganem. Tudo o que recebemos que é bom e perfeito só pode vir diretamente do Pai das luzes. E em Deus existe plena firmeza. Nele não existe estabilidade. Foi Ele que trouxe a vida pela palavra da verdade. Sua maior alegria somos nós, coroa da sua admirável criação. Pera aí, acho que eu li mais pra frente, né? É aqui embaixo, ó. Ninguém que esteja passando por lutas pode ter a cara de pau de dizer: é Deus que está me tentando. Deus não tenta. E nada tem a ver com isso. E Ele nunca põe o mal no caminho de ninguém. Ceder à tentação é decisão nossa. Culpar Deus é malandragem. A tentação nasce dos impulsos incontroláveis dentro de nós. Se cedermos a esses impulsos, logo o pecado mostrará a sua cara. E quando o pecado toma conta da situação, o resultado é morte. Ou seja, quando você se deixa governar, viver a sua vida, governado pelos impulsos da sua carne, aí, meu querido, é morte, porque o Espírito Santo vai se retirar de você. Mas enquanto você erra, não importa que pecado seja, e enquanto você houver arrependimento verdadeiro, irmão, é aquele que você tem vergonha do que você fez e automaticamente você passa a desejar nunca mais fazer aquilo. Sabe, eu não sei se vocês já passaram por isso, quando você fez alguma arte na sua casa e você sabe que a sua mãe, quando chega, ela pega de jeito, você para pra pensar: meu Deus, se eu pudesse eu não teria feito isso. Isso é arrependimento verdadeiro, irmão. Arrependimento veraz é quando você deseja, se possível fosse, voltava atrás para corrigir o que você fez. Isso é arrependimento. A pessoa governada pelo pecado, ele se ajoelha, pede o perdão, na verdade não tem arrependimento algum, e ele tá pronto para fazer de novo, e ele ainda vai dormir pensando no que fez, como se estivesse gostando, tendo prazer no que fez. Irmãos, não podemos nos esconder de Deus. Deus sabe que somos fracos, mas Deus está atento para ver do que nós estamos desejando. É aquilo que está o nosso foco. Se você tem prazer no pecado ou se você está com prazer em querer agradar a Deus. Em você querer se aproximar de Deus. O arrependimento, irmão, ele traz consigo a culpa e apenas fala: a culpa é minha, Senhor. Tem misericórdia, Senhor amado. Eu sei que sou fraco, eu estou sempre caindo, mas eu preciso da tua força. Me dá sabedoria para suportar e vencer. E aqui ele segue dizendo: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela sua palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Né? O homem irado, ele perde seu controle e ele acaba fazendo coisas que não é a vontade de Deus. Né? E no versículo 21 ele fala: por isso, rejeitando toda a imundícia e superficialidade de malícia, recebei com mansidão a palavra que
a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Ou seja, recebam essa palavra, recebam essas orientações, porque elas podem salvar a tua alma. Não que você não esteja salvo, irmão, tá? Ou seja, ela vai te salvar de você se perder, né? De você perder o rumo, você se afastar cada vez mais de Deus. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Ou seja, irmão, nós temos que ouvir e colocar em prática. Não adianta a gente ouvir e achar bonita a palavra, achar bonitas as orientações e de repente a gente sai do culto, irmão, e vai continuar a vida da mesma maneira que estava. Você tem que pelo menos brigar. O gigante é grande, eu não posso vencer ele, mas você pode pelo menos ir lá dar um chute na canela dele. Vai lá dar um chute na canela dele. É o mínimo da sua parte. É o que você é a maneira de você mostrar: estou lutando, Senhor. E a pedrinha que vai derrubar o gigante vai vir do Senhor. É Ele quem vai dar a força que a gente precisa para vencer as provações, para vencer as tentações, os desejos, né? Um dos maiores desejos, o pecado que mais ronda os homens, as pessoas, as mulheres, é o pecado sexual. E muitas das vezes a gente alimenta ele e não sabe. Você luta contra ele, mas ao mesmo tempo você o alimenta. Você só vai vencer esses desejos quando parar de alimentar esse desejo. E como que isso acontece? Quando o homem, no caso, o homem não pode ver uma mulher. Ele não pode ficar sozinho diante de um computador que ele já vai querer ver uma mulher nua. E nisso você está alimentando esse desejo. Esse desejo vai sendo alimentado dentro de você. Você não vai se libertar desse desejo enquanto você estiver pensando nisso. Enquanto você estiver desejando. A Bíblia está falando aqui agora. O pecado, antes de ser consumado, ele é alimentado, ele é engodado. Quando você às vezes a gente tem que ser aquele crente chucro, aquele crente que você olha e fecha o olho e fala: não vou olhar isso aqui, deixa eu mudar o canal. Muda, é a forma de você cortar o alimento. Você vai matar esse desejo de fome. Você tem que parar de dar comida e alimento para esse desejo, e aí você vai vencê-lo, irmão. Não adianta achar que a luta é só no momento, no ato. Não, irmão. Esse desejo vai sendo alimentado com as vontades, e ele é alimentado, a mesa é farta quando você está sozinho. Quando você está sozinho, aí você se delicia, você vai, você olha, você vê. Às vezes uma mulher na rua, olha, vê se não tem nenhum irmão da igreja olhando, vai lá e olha. Isso está lutando contra você mesmo. É você quem está alimentando esse desejo dentro do seu coração. Se você lutar contra o desejo na raiz, na carne, parar de alimentá-lo, você vai vencer, irmão. Hoje parece impossível, mas os conselhos dessa palavra abriu os teus olhos para mostrar o lugar, o caminho que você tem que ir. A direção com que você tem está na tua mão. Hoje, na exortação dessa palavra, Deus está colocando o controle da situação na tua mão. Deus está falando: é aqui que você está errando. É antes, né, do desejo consumar. É aqui. Você está alimentando esse desejo pelas suas próprias concupiscências. Você tem que matar a concupiscência na sua raiz. E as demais coisas, você vai saber lidar com isso depois. Irmão, quem vai ter vontade de comer bolo de chocolate se você não está sentindo o cheiro de chocolate? Você não sente o cheiro, você não vê o chocolate. Você pode até lembrar dele. A gente lembra, mas a lembrança não vai conseguir causar uma tentação em você. A tentação dá quando você sente o cheiro.
O coitado tá lá numa cama do hospital, não pode comer, vem aquela sopa ruim, sem sal. De repente, ele sente aquele cheiro da pizza passando lá fora. É isso que mexe dentro de nós. E aqui segue a palavra de Deus falando: se alguém entre vós, se alguém, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado nos seus feitos. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião deste é vã. Ou seja, temos que ter cuidado com o que a gente vai falar. Tardio em irar, né? E cuidadoso na hora de falar. Lógico, tem momento que você vai ter que ser um pouco mais incisivo, principalmente quando você estiver diante de uma situação onde a mentira está sendo professada, o engano, coisas que estão na sua frente, aonde está mudando as coisas, justamente para trazer um mal, né? Um mal, trazer algo. E aí a gente tem que fazer o nosso papel, o que é? O defensor do evangelho, ou a gente trazer a verdadeira interpretação daquilo que está sendo dito. Mas aqui ele está falando sobre a nossa vida comum. Tem coisas que não adianta falar, irmão, já foi. O que cabe ali? Uma orientação para que aquilo não aconteça de novo. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, guardando-se incontaminado do mundo. Ou seja, né, o que o apóstolo Tiago está falando aqui é tão somente aquilo o que o próprio Senhor Jesus Cristo disse para as pessoas: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança. Por que eu tenho que entrar, Senhor? O que eu fiz demais? Olha, eu estive com fome, você me deu de comer. Eu estive com sede, você me deu de beber. Eu estive doente, você foi me visitar. E as pessoas que fizeram isso de coração, quando faz de coração, você nem lembra, irmão. E você não tem nem noção. Essas pessoas que falam ali com Jesus não tinha nem noção que Jesus estava vendo. Porque eles falam: ah, Senhor, eu acho que você está enganado, mas quando? Eu nunca te vi. Eu nunca estive com você, Senhor. Aí Jesus olha e fala: não, filho, quando você fez algum daqueles pequenos, você fez para mim. Olha, as pessoas recebendo a retribuição, recebendo o elogio de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, irmão. Nós devemos fazer com amor, não igual a alguns lugares que só faz para o membro da igreja, é fazer para todos. Pessoas vão ter um encontro com Cristo através daquilo que você fizer por ela. Ela vai receber da tua mão como se estivesse recebendo de Jesus, da mão de Jesus. E o nome de Deus será glorificado e vidas serão transformadas, porque você obedeceu a palavra de Deus. E todos aqueles que obedecem à vontade de Deus, irmão, as suas obras darão frutos que glorifiquem o nome de Deus. Não é? E hoje nessa palavra, irmão, o Senhor está nos orientando, a Bíblia está nos orientando através da palavra de Deus, né? Como que a gente deve se conduzir para vencer as nossas dificuldades que nascem dentro de nós mesmos, e como que a gente deve se comportar para que o nome de Deus em nosso testemunho seja sempre glorificado. E lembre-se, irmão, a palavra de Deus, a gente tem que estar sempre pronto para divulgar, espalhar o evangelho, irmão. Essa é a única missão que Jesus nos deu. Ele não pediu muita coisa. Josafá, você não precisa trazer dinheiro para mim. Eu não quero que você ande de joelho daqui até, não sei, eu não quero, Josafá. Eu só quero que você fale para as pessoas o quanto que eu amei elas. Elas precisam saber que o meu sangue foi derramado por elas. Leve essa mensagem. Você está salvo? Estou, Senhor. Hoje eu me sinto salvo. Pois é, agora leva essa mensagem de salvação para outros que também precisam se salvar. Tem outras pessoas esperando o evangelho chegar. Muita gente ouviu o evangelho de muitas pessoas e o coração ficou fechado, irmão.
Pode ser que na sua vez de falar, o Espírito Santo vai agir naquele coração, principalmente ouvindo o evangelho de alguém que vai levar o puro evangelho, não vai falar de denominação nenhuma. Você não vai acabar de falar de Jesus e daqui a pouco você já vai falar do horário do culto para a pessoa ir para sua igreja. Você só vai falar de Jesus e ponto final. Jesus é único e suficiente Salvador. Irmão, trabalhemos para aquele que trabalhou por nós, irmão. Veio aqui, trabalhou duro, né? Obedeceu o Pai em tudo, não reclamou em nada. No sacrifício dele ele deu a própria vida, acabou-se a vida dele numa cruz. E o que ele pede para nós? Leve essa mensagem, filhos. Leve essa mensagem maravilhosa. Vocês não sabem, vocês, além de ganhar uma alma para o reino de Deus, vocês vão transformar famílias. Famílias sairão do sofrimento e vocês verão o operar de Deus, irmão. E o nome de Deus sendo glorificado, a vossa fé sendo cada vez mais aumentada, irmão. E a nossa disposição em trabalhar na obra de Deus. Irmão, lembre-se, o trabalho cotidiano não pode tomar todas as nossas forças, não pode tomar todos os nossos momentos da vida. Reserve algo para o Pai Celestial, irmão. Reservar e trabalhar na obra de Deus é levar a mensagem do Filho de Deus, irmão. Eu já saí de casa para trabalhar na obra de Deus colocando uma bota, colocando uma calça, indo de capacete para ajudar a encher laje e piso, porque eu achava que aquilo era obra de Deus. E agora que Jesus te encontrou e abriu a sua mente, você vai rejeitar trabalhar para o Senhor? Você trabalhou para os homens que nada fizeram por você. Você saiu de sua casa, às vezes você largou filhos, foi trabalhar pelos homens. Agora que Jesus te encontrou, você vai recusar sair para fazer algo para Deus? Faça, irmão. O Espírito Santo ele vai te ajudar. Ele vai te dar criatividade. Ele vai te dar como fazer. Você tá parado aí perguntando: como que eu vou fazer? Agora é a hora de orar a Deus, irmão. Peça: Senhor, se essa palavra foi tua, então fala no meu coração como que eu devo fazer. Como que eu devo proceder, irmão? E na obediência da palavra de Deus, você vai ver o Espírito Santo cada vez mais governando a sua vida, fazendo as coisas nos gestos mais simples. O Espírito de Deus, ele vai atuar. Eu vou tirar um texto bíblico, eu vou imprimir algumas folhas e aonde eu tiver eu vou entregar e falar: por favor, leia isso daqui. Você não sabe, aqui nesse pequeno papel pode estar algo que vai transformar a sua vida. Fala algo que chame a atenção, ela vai ler. Se for de Deus, o Espírito Santo vai tocar no coração e essa pessoa vai ler essa parte, irmão. Eu fico atento, irmão. Eu gosto tanto de falar de Deus que às vezes eu acho que eu tô fazendo mais do que o Espírito Santo tá mandando. Tô até incomodando os outros na rua. Mas a gente tem que fazer isso, irmão. Não tem coisa mais gostosa. Quando você menos espera, irmão, você tá falando tanta coisa que você nem imagina. Você tá falando, irmão, e gente fica ouvindo. Eu estava deitado, a minha esposa, eu estava deitado em uma cirurgia, em uma cama do hospital. Sofri cirurgia, eu tenho pinos na coluna. Eu não podia me mexer, eu estava reto, deitado. Chegou duas senhoras da igreja católica fazendo um serviço bonito. Elas iam para levar sabonete, toalha para as pessoas que não tinham condições. Elas pararam do meu lado, irmão. Elas puxaram o assunto, eu comecei a falar de Jesus e de Cristo. Elas ficaram maravilhadas. Uma delas falou assim: nossa, eu nunca ouvi as coisas que esse moço está falando. Irmão, numa cama, o Senhor Jesus estava ali. Eu estava trabalhando para o reino, numa cama, sem poder sair do lugar, sem poder mexer o rosto para um lado ou para o outro, irmão. Quando você quer, o Espírito te usa. E elas saíram, uma delas falou assim: nossa, eu fiquei maravilhada, que é isso? Ela falou: você é pastor? Eu falei: não, eu não sou pastor. E aí eu voltei, no caso recebi alta. Passou uns 15 dias, eu voltei lá, né, pra poder ver negócio de ponto, colocar umas travas lá. E encontramos aquelas senhoras de novo. E ela: aquele moço, eu quero falar com ele,
Elas vieram, irmão, por que aquilo, irmão? Foi o Espírito Santo que tocou no coração daquela senhora. Então, irmão, não existe dificuldade. Quando Deus quer te usar, irmão, Ele vai te usar. Eu estava numa cama, Jesus Cristo estava numa cruz com os braços pregados, e ali, na hora da morte, Ele ainda evangelizou mais um para a glória de Deus. Na morte, Jesus salvava mais um, irmão. Então se prepara, porque Deus vai te usar no trabalho, na rua, até no hospital, no último dia da tua vida. Quando os anjos estiverem vindo te buscar, vai ter gente deitada do seu lado, esperando para ouvir uma palavra de vida eterna, irmão. Uma palavra que vai trazer um pouco de esperança, porque na terra a vida dele já foi destruída. Ele está dentro de uma cama, ele está ali esperando a morte, e ele pode ser transformado para a vida eterna, irmão. O que Deus quer de nós é somente a boa vontade, que as condições vêm do alto, as condições vêm do reino de Deus, irmão. Jesus só quer que a gente tenha boa vontade. Está cheio de evangelho contaminado aí, irmão. Homens usando o nome de Jesus para alcançar seus próprios objetivos. Você acha que Deus não vai ajudar você que quer levar a verdade, a palavra genuína, sem engodo, sem engano, sem nenhuma intenção, sem nenhuma vontade, irmão? Ele vai ajudar, vai abençoar e ainda vai te encher de dons para você continuar trabalhando, irmão. Essa é a palavra. Graça e paz seja com todos. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Que palavra abençoada, Santo Deus. Irmãos, agora nós vamos cantar, agora nós vamos chamar para cantar o louvor a irmã Bruna. Vai cantar aleluia, irmãos. Glória a Deus. Graças a Deus.